Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. Se você não me conhece, eu sou o professor Honório, seu professor de Direitos Humanos, e para esse curso de Direito Constitucional também, né, vou ministrar essas duas aulas, mas também sou professor de outras matérias, beleza? E hoje estamos aqui no nosso queridíssimo Missão 93. Você está vendo que eu estou aqui fardado e equipado para ministrar essa aula aqui para vocês. Vamos ter aí 3 encontros em formato de sprint. E o que é isso, professor? Nessas 3 aulas nós vamos passar ali pelas matérias mais importantes do edital. Por quê? Para preparar vocês com a devida estratégia para você poder focar também naquilo que mais cai e naquilo que mais tem chance de cair. Eu estou falando para você deixar de estudar algumas matérias? Não, não estou falando isso. O que eu estou falando é para que nessas matérias que nós vamos tratar aqui, você tem que ter uma atenção especial. Disso que nós vamos falar, você não pode errar nada, beleza? E eu vou passar aqui com vocês em vários tópicos do nosso edital que eu, como professor, julgo serem importantíssimos aí para o seu rendimento na prova. Beleza? E como eu falei na apresentação, sou professor aqui de Direitos Humanos e, cara, quando você bateu o olho no edital, você pensou, professor, Direitos Humanos para concurso de bombeiro? Pois é uma inovação aí que a banca trouxe, né? É uma coisa muito rara de acontecer, digamos assim, mas preste atenção, acredito que isso seja uma tendência, hein? Então, se você tem aí o objetivo, o plano de seguir estudando para outros concursos, mantenha-se atento a isso. Claro que se não vier no seu edital, você não vai estudar, mas acredito eu que seja uma tendência para os futuros concursos aí dos corpos de bombeiros do nosso Brasil, beleza? Como veio nesse, você sabe que quando uma coisa dá certo, ela abre precedentes aí para outras coisas futuras poderem se espelhar e terem como base aquilo que deu certo, beleza? Então, galera, sem mais, feitas aqui as devidas apresentações, vamos iniciar aqui a nossa aula. E hoje nós vamos começar falando aqui do ponto de vista introdutório sobre isso aqui, ó. Definição e conceito de direitos humanos e a história dos direitos humanos, tá? A matéria de direitos humanos, quando ela vem prevista no seu edital, ela pode causar muito estranhamento. Por quê? Porque a matéria de direitos humanos, diferentemente, por exemplo, de uma matéria de direito penal, é uma matéria que ela é muito... Claro, nós temos os documentos de direitos humanos, mas é uma matéria também muito doutrinária. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, como eu citei o exemplo do direito penal. No direito penal, claro, nós temos as teorias, nós temos a doutrina, nós temos a jurisprudência, mas aqui no Brasil, o que norteia o direito penal? O Código Penal. E para os direitos humanos, nós temos um Código de Direitos Humanos que reúne os direitos humanos? Não, não temos. Mas isso também devido a uma de suas características que nós vamos ver, né? A sua mutabilidade e a característica evolutiva dos direitos humanos. E por que eu digo isso? Porque muitas definições que nós vamos ver aqui, elas são muito doutrinárias. São definições que são um consenso ali na maioria dos doutrinadores e dos estudiosos do ramo dos direitos humanos, mas que não necessariamente nós vamos encontrar um documento, um único documento que trate sobre isso aqui, beleza? Então, vem comigo na tela aqui. Vou deixar, por enquanto, esse layout aqui para eu poder ver vocês e vocês verem a tela aqui ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos lá. Definição e conceito de direitos humanos. A primeira coisa que nós temos aqui que eu trouxe para vocês é o conceito. E como eu falei para vocês, é um conceito doutrinário. O que eu quero dizer com isso? Que não existe, como que eu posso dizer para vocês, não existe ali uma coisa absoluta, unânime entre os doutrinadores sobre o que é direitos humanos. Eu trouxe para vocês aqui a definição que mais se aproxima de um consenso unânime entre os doutrinadores e aquilo que realmente importa para a sua prova, que vai dizer justamente o quê? Que os direitos humanos são o conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, olha aqui, a gente já vê uma característica dos direitos humanos, característica da
historicidade. Nós vamos ver isso com mais calma daqui a pouco. Cada momento histórico concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Quando eu falo reconhecidas positivamente, o que eu quero dizer com isso aqui? Ó, devem ser reconhecidas positivamente. Quando uma norma é positivada, quer dizer que ela tem aplicação a norma positivada é sinônimo de dizer que ela possui aplicação jurídica. Como assim, professor? Vamos supor que aqui na nossa Constituição, nós vamos aqui construir agora a nossa Constituição e eu quero fazer menção ao direito à vida e à propriedade. Beleza. Como que eu faço para positivar esses direitos? Muito simples. Eu coloco lá o direito à vida e à propriedade no texto constitucional. Dessa forma, eles estão positivados, eles têm eficácia em matéria de lei e têm eficácia jurídica. Isso que é positivar. É você, literalmente aqui, a grosso modo, colocar no papel, colocar na lei, beleza? E olha só que interessante aqui, quando a gente fala do conceito de direitos humanos, olha o que diz aqui, que concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humana. E é muito interessante isso aqui, nós vamos ver depois a característica da historicidade, porque em cada momento da história humana nós temos necessidades diferentes. Por exemplo, as necessidades que nós temos hoje, no ano de 2024, não são as mesmas necessidades que a humanidade tinha lá em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Consegue entender? Então, os direitos humanos, eles analisam isso. Eles analisam em cada momento histórico e, de acordo com cada momento histórico, eles analisam as exigências, aquilo que é mais urgente. Para quê? Para preservar a dignidade, liberdade e igualdade. E, além disso, não adianta só ficar no bate-boca, né? Aqui, ó, as exigências devem ser reconhecidas positivamente. Lembra, reconhecida positivamente tem que colocar no papel, porque só assim vai ter eficácia, né? É justamente o que diz aqui. Positivados em ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. E outra coisa muito importante sobre os direitos humanos é isso aqui, ó. Os direitos humanos são a base dos direitos humanos, é a dignidade da pessoa humana. Então, sempre que você for pensar em direitos humanos, qual que é a base? De onde vem? O que fundamenta os direitos humanos? O que fundamenta a base dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Com isso, claro, não é uma conta matemática, mas se você fere a dignidade da pessoa humana, automaticamente você também está ferindo, está transgredindo os direitos humanos. Beleza? Muito bem, falamos aqui sobre o conceito e vamos fazer uma diferenciação aqui entre direitos humanos e direitos fundamentais. Isso aqui é muito interessante porque existe essa diferenciação doutrinária e é importante a gente considerar aqui por causa do seguinte, ó. Nós já vimos, né? Já vimos aqui o conceito, né? Um conceito bem completo aqui de direitos humanos. E qual a diferença dos direitos humanos para os direitos fundamentais? A diferença aqui, a diferença essencial, está justamente naquilo que eu falei para vocês no último slide aqui, ó. No reconhecimento positivado. Se está ou não no papel. Quer ver? Olha aqui. Direitos humanos é o conjunto de valores e direitos na ordem internacional para a proteção da dignidade da pessoa humana. E os direitos fundamentais são conjunto de valores e direitos positivados na ordem interna de determinado país para a proteção da dignidade da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aí inúmeros documentos internacionais que versam sobre os direitos humanos. Nós vamos falar mais para frente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento mais importante de internacionalização dos direitos humanos. Beleza, mas tá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento expedido, eu estou citando como exemplo, documento expedido ali internacionalmente, beleza. Tá bom, emitiu o documento, e aí? Um documento internacional, ele necessariamente tem eficácia jurídica dentro do meu país? Não.
Para ter eficácia jurídica dentro do meu país, o que precisa acontecer? Aqueles direitos precisam ser positivados, porque a partir daí eles terão eficácia na ordem interna aqui do nosso país. Essa é a diferença. Seria como se assim, os direitos humanos, eles estão aqui, ó. Por exemplo, tem uma declaração aqui, foi emitida lá a declaração sobre direitos humanos, né? E beleza. A Organização das Nações Unidas, com a assinatura dos países, emitiu essa declaração aqui. Beleza. Tá aqui. Aí, nós temos aqui o nosso país. Finge que isso aqui é o Brasil. A declaração está aqui, o Brasil está aqui. O Brasil já tem o ordenamento jurídico próprio. Necessariamente, essa declaração aqui que foi emitida terá aplicação aqui? Não, não necessariamente. Por quê? Porque para que tenha, ela precisa ser positivada. E a partir do momento que ela for positivada, né, seguindo, claro, o trâmite correto, tudo aquilo que exige a Constituição, a partir do momento que for positivada, passará não só de direitos humanos, mas para um direito fundamental. Beleza? Então essa é a diferença essencial aqui entre direitos humanos e direitos fundamentais. E nós vamos ver, por exemplo, como eu falei para vocês, nós vamos estudar algumas declarações universais, vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você vai perceber que tem muita coisa semelhante com a nossa Constituição. Isso não é em vão, até porque a Declaração Universal de Direitos Humanos surgiu antes da nossa Constituição. Nossa Constituição é de 88, a Declaração é de 48. E muitas coisas da Declaração foram aproveitadas na Constituição justamente com esse objetivo, de fundamentar e positivar os direitos humanos, para serem realmente protegidos e promovidos dentro do nosso ordenamento jurídico. Beleza? Aí aqui nós temos, partindo aqui para o ponto de vista teórico, nós temos algumas classificações sobre os direitos humanos. E eu gostaria de mencionar aqui com vocês essa teoria, a teoria dos status de Jelinek. Você pode ver aqui que nós temos 4 teorias, né? Nós temos aqui no latim, mas para ficar mais fácil o entendimento, nós vamos levar em consideração isso aqui, ó. A primeira, status passivo, status negativo, status positivo e status ativo. Vamos ver aqui o que se trata cada um. Primeiro status, status passivo. Relação no qual a pessoa encontra-se em estado de sujeição em relação ao Estado. O que seria isso? Vou desenhar aqui, ó. A pessoa em status de sujeição. Então, vamos desenhar uma escadinha aqui, ó. Aqui está o Estado. E aqui está a pessoa. Perceba, então, que a pessoa está em um degrau abaixo do Estado. O que isso quer dizer? A gente percebe aqui, ó, que a pessoa está em um status de sujeição. Ela está sujeita às vontades do Estado. Esse é o status passivo. Passando do status passivo, nós temos aqui o status negativo, que é a relação no qual a pessoa detém tão somente a prerrogativa de exigir uma abstenção do Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que no status negativo, em relação a alguns direitos da pessoa, o Estado ele deve se abster. Por exemplo, direito à propriedade aqui na nossa Constituição Federal. O Estado pode arbitrariamente usar de propriedade particular? Não. Esse uso ele deve ser fundamentado. Então perceba que a pessoa ela exige uma abstenção do Estado em alguns casos. Beleza? Direito à privacidade. O Estado não pode, arbitrariamente, intervir na vida privada de cada indivíduo. Então, perceba, o indivíduo está exigindo a abstenção do Estado. É como se o indivíduo estivesse justamente aqui, ó, o latim, status libertatis. O indivíduo está em um campo de liberdade em relação ao Estado. O Estado não está sujeitando o indivíduo, mas está se abstendo. Beleza? Status positivo. Status civil, relação no qual a pessoa tem a possibilidade de exigir prestações do Estado. Isso aqui a gente vai ver depois, que são os direitos
econômicos, sociais e culturais. Por quê? Porque o indivíduo exige que o Estado tome algumas atitudes. Por exemplo, o indivíduo exige que o Estado possa prover educação, saúde, lazer, essas coisas. Tá? Então, nesse aqui, o indivíduo está cobrando do Estado. E o último que nós temos, o status ativo, relação no qual a pessoa poderá participar da formação da vontade do Estado. O que é isso? É participar da vida política. Eu, como indivíduo, claro, preenchendo os requisitos que estão presentes ali no ordenamento jurídico do Estado do qual eu pertenço, eu posso participar da formação de vontade do meu Estado. Eu posso votar, posso ser votado e etc. Beleza? Então esses são aí os 4 status de Jelinek. Aí nós temos aqui, ainda falando sobre a estrutura dos direitos humanos, nós temos outra teoria aqui que é muito interessante. É um pouco parecido com essa teoria dos estados aqui, no que se refere à essência de cada conceito. Ó. Primeiro nós temos aqui o direito pretensão, depois nós temos o direito liberdade, depois nós temos o direito poder e o direito imunidade. Olha só como parece. Direito pretensão. Confere-se ao titular o direito de ter alguma coisa que é devido pelo Estado ou até mesmo por outro particular. Ó, claro, não necessariamente na ordem, mas o direito pretensão. Não lembra que o status positivo, relação no qual a pessoa tem a possibilidade de exigir prestações do Estado. É justamente isso aqui, ó. Direito pretensão. Eu, como pessoa, eu tenho o direito de pretender alguma coisa do Estado, de pedir alguma coisa que deve ser devida por parte do Estado. Como eu falei, saúde, educação, trabalho, previdência social, etc. Né? Assim, o Estado ou outro particular devem agir no sentido de realizar uma conduta para conferir esse direito. Nós vamos ver que esses direitos que são exigidos por parte do Estado, que são promovidos e providenciados por parte do Estado, são os direitos econômicos, sociais e culturais. Mas a gente vai falar disso aí no momento devido, tá? Daqui a pouquinho. Não quero dar spoiler, não. Segundo direito que nós temos aqui é o direito liberdade. Ó, impõe a abstenção ao Estado ou a terceiros, no sentido de se ausentarem, de não atuarem como agentes limitadores. Perceba, direito liberdade é igualzinho ao status negativo, status libertatis, no qual a pessoa detém então somente a prerrogativa de exigir uma abstenção do Estado. Então o Estado não pode aqui arbitrariamente interferir na vida de uma determinada pessoa. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, como eu falei, nós vamos ver as características dos direitos humanos e uma característica muito importante é a historicidade. E na Idade Média, na época das monarquias, monarquia absolutista, etc., nós tínhamos o Estado como uma figura, de certa forma, um pouco abusiva. Por quê? Porque a vontade do rei prevalecia sobre a vontade de qualquer um. Então, o Estado, isso infelizmente até hoje nós temos em alguns países, o Estado poderia intervir aonde e como quisesse. Então, essa questão do direito de liberdade é muito importante para a matéria de direitos humanos. Por quê? Porque isso surge no intuito de fazer com que o Estado não haja mais com arbitrariedade. O que eu quero dizer com arbitrariedade? O Estado não pode interferir na minha vida porque ele quer. Por exemplo, o Estado não pode interceptar minhas comunicações telefônicas justamente porque ele quer. Para que o Estado faça isso, ele precisa de um fundamento ali que ele vai encontrar na legislação, beleza? Então esse direito de liberdade ele é muito interessante, é muito importante quando a gente entende o contexto de que antigamente, eu digo antigamente porque antigamente isso era quase unânime no mundo inteiro. Né? Hoje nós ainda temos alguns países, mas grande parte já atende o direito de liberdade. Tá? E eu friso isso por causa disso, porque foi uma barreira que os direitos humanos, de certa forma, romperam, de tirar do Estado esse poder arbitrário, de interferir onde e como, da maneira que quisesse. Beleza? Então, volta comigo aqui. Aí nós temos o direito poder. Possibilita a pessoa exigir uma sujeição do Estado ou de outra pessoa para que esses direitos sejam observados. Então, aqui, ó. Beleza, direito e liberdade impõe a abstenção. Direito e poder
na essência. O direito do poder confere poder à pessoa para quê? Para que a pessoa exija efetivamente a sujeição. Ou seja, aqui o Estado não interfere arbitrariamente, beleza? Esse é o direito do poder. E direito imunidade impede que uma pessoa ou o Estado ajam no sentido de interferir nesse direito, beleza? Então, pessoa ou Estado não podem interferir no direito de liberdade, beleza? Muito importante a gente falar sobre isso aqui. Vamos seguir. Agora a gente entra aqui nas características dos direitos humanos. Aqui você deve lembrar do seguinte, né? Dependendo da doutrina e do doutrinador que você possa pesquisar, ele vai trazer um rol ali com 30 características. Mas aquilo que eu falei lá no começo da nossa aula, que nós estamos vendo aquilo que de fato importa e que vai ter um custo-benefício aí para vocês dar para a sua prova, beleza? Então eu trouxe aqui as mais importantes que realmente podem cair na sua prova, beleza? E começando pela primeira aqui, e claro, não existe uma hierarquia entre essas características, mas eu particularmente considero essa primeira aqui, a universalidade, a característica mais importante sobre direitos humanos. Porque o que vai dizer a característica da universalidade? Que todos são dignos e sujeitos de direitos humanos. O que quer dizer isso? Independente da sua opção religiosa, da sua renda, do seu país, de onde você é, da sua cor, independente do seu sexo, de qualquer coisa, da sua instrução profissional, da sua instrução acadêmica, independente de qualquer coisa, os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana se aplicam a todos, sem restrição, tá? E sendo até um pouco mais apelativo aqui, até aqueles criminosos que cometem crimes que muitas vezes nós jogamos como crimes de alta repercussão, aquele algoz, realmente, até esses são sujeitos de direitos humanos, tá? Todos, sem exceção. Lembra disso. Eu sei que para a matéria de direito é muito difícil você pensar em uma coisa que seja sem exceção, mas aqui pode ir sem medo. Todos os seres humanos são sujeitos de direitos humanos. Podem gozar de direitos humanos e de proteção à sua dignidade humana. Beleza? Então vamos lá. E aí você vai ver que muitas dessas características aqui, elas justamente vêm da universalidade, beleza? Nós temos a segunda aqui, ó, característica da inalienabilidade. O que quer dizer isso? Eu possuo meus direitos humanos, né? Os meus direitos são protegidos. Eu posso abrir mão dos meus direitos? Eu posso transferir meus direitos a outra pessoa? Não posso abrir mão dos meus direitos. Por quê? Porque os direitos humanos, eles estão ali interligados à minha natureza humana. Então, seria como se eu abrir mão dos meus direitos humanos, eu estivesse abrindo mão da minha própria natureza, tá? Por isso eles são inalienáveis, beleza? Terceira característica aqui, temos duas: indivisibilidade e interdependência. Indivisibilidade, o próprio nome já diz, os direitos humanos eles são indivisíveis. Por quê? Porque ao dividir os direitos humanos, nós iríamos ferir a sua essência, que é a dignidade da pessoa humana. E interdependência, os direitos humanos não necessitam ali de outras áreas do direito ou de outras circunstâncias para que sejam efetivados, beleza? Eles atuam em independência, então os direitos humanos não precisam estar ligados ali, sei lá, ao direito penal, processual penal, ao direito constitucional, não, eles são interdependentes, tá? Quarto aqui, nós temos a igualdade e não discriminação. Olha só, igualdade, essa característica aqui, ela meio que decorre, né, da característica da universalidade. Por quê? Porque quando nós consideramos que todos, sem distinção, gozam, né, de proteção aos direitos humanos, nós automaticamente dizemos que, para a matéria de direitos humanos, todos são iguais. Então, não importa, basicamente o que vai dizer aqui? Isso nós temos até em vários textos constitucionais, no nosso inclusive, que homens e mulheres são iguais em direito perante a lei. Beleza? Olha só, característica da igualdade. Então não importa.
homem, mulher, indígena, branco, enfim, independente da sua cor, da sua religião, independente, aqui gozará do atributo da igualdade para os direitos humanos. Beleza? Irreversibilidade. O que quer dizer isso? Quando a gente fala que uma coisa é reversível, nós dizemos que, por exemplo, eu bati meu carro. Beleza. Estraguei o para-choque do meu carro. Isso é reversível? Claro, eu não vou ter ali o mesmo para-choque que eu tinha antes, mas eu posso consertar o para-choque e meu carro fica novo de novo. Beleza? Certo. Foi reversível. Aquele dano ali, eu consegui reverter aquele dano, né? Claro, ficou um pouco oneroso para mim, mas eu consegui reverter. Isso não acontece com os direitos humanos, no sentido de que os direitos humanos, eles possuem a característica evolutiva. Então, eles vão evoluindo, né, com base ali, dependendo do momento em que vive a sociedade. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, não quer dizer, aqui é só a título de exemplo, tá? Não quer dizer que os direitos humanos necessariamente iniciaram aqui, mas vamos colocar aqui o ano de, sei lá, 1700. Aqui nós tínhamos um tipo de direitos humanos, que são totalmente diferentes dos direitos que nós temos aqui em 2024. Eu estou dizendo que aqui era ruim? Não, mas dependia das necessidades daquela época. E eu estou dizendo que daqui a gente não vai mais evoluir? Também não. Não quer dizer aqui que se alcançou um platô, tá? Eles são, têm a característica histórica e evolutiva. E por que eu digo que são irreversíveis? Porque uma vez que você sobe aqui, ó, uma vez que você sobe e que você evolui, você só pode ir para cima, você não pode retroceder, tá? Com isso aqui nós temos até aquela expressão que é o efeito cliquet. O que é o efeito cliquet? Quando o alpinista vai escalar uma montanha, né, ele leva lá o seu cinto, seu equipamento, e aí ele tem lá um ganchinho, que o que ele vai fazendo? Ele vai prendendo ali à medida que ele vai escalando, e ele vai, por exemplo, ele aumentou 1 metro ali, beleza, ele prendeu lá. Para quem joga é como se fosse ali um checkpoint. O que quer dizer isso? De onde ele está, ele não volta. Mesma coisa que os direitos humanos. Nós evoluímos até aqui. Sei lá, vamos usar como exemplo aqui a escravidão. A escravidão era permitida. Vencemos essa barreira, escravidão não é mais permitida. Eu posso voltar a permitir a escravidão? Não, justamente por causa disso. Porque os direitos humanos, à medida que eles são evolutivos, eles são irreversíveis. E lembra do efeito cliquet. Uma vez que se evolui para o bem da comunidade, eu não posso retroceder, tá? Então, pensa no alpinista. Uma vez que ele colocou lá o gancho e ele está subindo ali a montanha, aquele gancho não deixa ele voltar lá para baixo, beleza? Traz uma segurança para ele. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu só apagar para ficar mais organizado. Nós temos aqui a característica da imprescritibilidade. O que quer dizer a característica da imprescritibilidade? Que os direitos humanos, eles não prescrevem, eles não se perdem no decorrer do tempo, tá? Eles são atemporais. Participação e inclusão. O que quer dizer isso? Que os indivíduos residentes de cada estado têm ali o poder de participar na formação de vontade do estado, beleza? Responsabilidade do estado. O estado será responsabilizado, né, pelas eventuais transgressões ali aos direitos humanos, beleza? Então, o estado deixou de observar os direitos humanos, deixou de promover e de proteger os direitos humanos, na medida do possível, esse estado será responsabilizado por isso. Porque o estado aqui, ele atua como guardião dos direitos humanos, ele irá proteger os direitos humanos, beleza? E progressividade. Progressividade aqui, a gente lembra daquilo que eu falei para vocês, característica evolutiva. Os direitos humanos, eles progridem, eles não retrocedem, tá? Então, uma vez que evoluiu, levando em consideração ali o bem comum, ele não pode retroceder. E mais uma coisa que eu gostaria de considerar para vocês aqui é a característica da historicidade.
já mencionei ela anteriormente com vocês, mas a historicidade, ela vai dizer justamente ali que os direitos humanos, eles não surgiram em um único momento da história da humanidade. Eles foram surgindo de acordo com a história da humanidade. Então, nós temos documentos aí que hoje se entende que são direitos humanos, que são até mesmo de antes de Cristo. E nós temos documentos de direitos humanos até hoje. Então, perceba essa característica da historicidade. Os direitos humanos, eles não surgiram em um momento só assim. Pum! Aqui está fundado os direitos humanos. Não, mas ao decorrer da história da humanidade, várias coisas foram acontecendo, vários documentos foram sendo ali promulgados, produzidos, que favoreceram para o que nós temos hoje. Beleza? Muito bem. E aí nós temos aqui 4 correntes de direitos humanos. Como eu disse para vocês, dependendo ali do doutrinador, né, que você for pesquisar, você vai encontrar várias outras. Mas eu trouxe para vocês aqui aquelas que realmente importam para fins de prova. Beleza? A primeira corrente dos direitos humanos ali é o fundamento justnaturalista. O que quer dizer isso aqui? Que os direitos humanos são normas anteriores ou divinas e superiores ao direito estatal posto, decorrente de um conjunto de ideias, fruto da razão humana. O que quer dizer o fundamento justnaturalista? Que os direitos humanos eles surgem de uma ordem superior, que eles estão ali atrelados à dignidade da pessoa humana. Então, você nasceu, você é um ser humano, você é sujeito de direitos humanos de acordo com o fundamento justnaturalista, que diz que de acordo com alguma ordem anterior ou divina, você sendo ser humano, você é sujeito de direitos humanos. Você não precisa preencher nenhum requisito para ser sujeito de direitos humanos. Esse é o fundamento justnaturalista. O fundamento racional vai dizer que os direitos humanos são normas extraíveis da razão inerentes à condição humana. Então, eu, como ser humano, eu sou detentor de razão e é essa razão que vai fazer com que eu possa ser sujeito de direitos humanos, né? A minha razão, os direitos humanos serão extraíveis da minha razão. Então, eu, como ser humano, eu penso e, através do meu pensamento, eu formulo os direitos humanos, beleza? Fundamento positivista. São direitos humanos os valores e os juízos condizentes com a dignidade positivados no ordenamento. Lembra daquilo que eu falei para vocês sobre positivar uma norma, né? Positivar quer dizer, a grosso modo, colocar no papel. E colocar no papel aqui, você sabe que é fazer com que tenha uma aplicação no ordenamento jurídico, né? Então, para o fundamento positivista, os direitos humanos são aqueles que estão positivados, que estão no papel, beleza? E fundamento moral, que diz que os direitos humanos podem ser considerados direitos morais, que não aferem sua validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da coletividade humana. Então, o que quer dizer a moral? A moral, ela valoriza aquilo que a sociedade concorda que é correto e justo, independente de estar ou não positivado em algum lugar. Beleza? E aí você me pergunta, professor, mas tá, 4 correntes de direitos humanos, qual é a certa? Não existe certa. E não existe errada também. O que nós temos aqui hoje, o que mais se aproxima da nossa realidade é justamente a união dessas 4 correntes aqui. Quando analisadas separadamente, nós podemos aqui, de certa forma, criticar o fundamento de cada uma delas. Se eu analisar somente o fundamento justnaturalista, então eu, por exemplo, eu sou 100% justnaturalista. Tá, então você está me dizendo que se não for uma ordem divina, nós não temos direitos humanos. Percebe que quando a gente analisa só uma corrente de forma isolada, nós temos ali alguns déficits e algumas pontas soltas. E justamente por isso que o que mais se aproxima da realidade, o que mais se aproxima da corrente ideal é a união de todas elas. Por exemplo, os direitos humanos, eles são inerentes à pessoa humana exclusivamente por eu ser pessoa humana? Sim, beleza. Mas também está presente o fundamento nacional? Sim, até porque se nós não tivéssemos razões, nós não pensaríamos nas
nas falhas cometidas pela humanidade e não tentaremos melhorar. Beleza. Fundamento justnaturalista e racional caminhando juntos. Nós temos também o fundamento positivista? Sim, porque é importantíssimo que os direitos estejam positivados, porque a partir do momento que nossos direitos humanos estão positivados, nós podemos, inclusive, responsabilizar o Estado e proteger os direitos humanos. E o fundamento moral é importante também? Sim, porque o fundamento moral ele levará em conta aquilo que a sociedade, de forma majoritária, considera como certo. E é através do fundamento moral que nós podemos positivar. Então percebam que, digamos que a corrente ideal dos direitos humanos é aquela corrente que valoriza todos esses 4 aqui. Beleza? E aí nós temos aqui também a estrutura normativa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de estrutura normativa, nós temos uma estrutura norma e estrutura princípios. O que é cada uma delas? A estrutura norma é uma estrutura em que eu coloco lá uma conduta que é proibida e se um indivíduo comete essa conduta proibida, ele será penalizado. Beleza, estrutura norma. Estrutura princípios, nós temos apenas princípios que vão nortear determinada matéria. Por exemplo, nós temos os princípios do direito penal. Tá, beleza. Aqueles princípios, eles norteiam toda a matéria de direito penal. Mas eles geram alguma punição por serem princípios? Não. O que vai gerar punição é a estrutura norma. E a estrutura normativa dos direitos humanos é justamente a junção das duas. Nos direitos humanos, nós temos uma estrutura normativa mista. Porque nós teremos tanto normas que, se transgredidas, gerarão ali alguma punição para o autor, e também nós temos princípios que não podem ser desprezados. Beleza? Aqui nós entramos numa parte do nosso estudo muito importante, que diz respeito às gerações de direitos humanos. Nós temos 3 gerações de direitos humanos. E, para facilitar o seu entendimento, quando você for pensar nas gerações, você vai se lembrar da Revolução Francesa, que você estudou lá na escola, na 6ª, 7ª série, mais ou menos ali. E qual que era o lema da Revolução Francesa? Era liberdade, igualdade e fraternidade. Esses 3 pilares nortearam a Revolução Francesa. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira geração de direitos humanos são os direitos de liberdade, são os direitos civis e políticos. Já te adianto aqui que são aqueles direitos que exigem do Estado uma abstenção. O Estado não pode atuar ali de forma arbitrária, o Estado não pode abusar do seu poder de forma arbitrária. Direitos de liberdade, direitos civis e políticos. Segunda geração, liberdade. Primeira geração, segunda geração, igualdade. Igualdade, nós fazemos referência aos direitos econômicos, sociais e culturais. E por que eu digo igualdade? Porque nesses direitos eu vou exigir do Estado uma prestação. E o Estado deverá prover os recursos necessários de maneira igualitária, sem fazer distinção, beleza? E o último, fraternidade, são os direitos difusos. Por quê? Porque são os direitos que pensam no bem comum. São os direitos que eu, como ser humano, eu não vou me preocupar somente comigo mesmo, mas eu vou me preocupar com aquele que está do meu lado, com o próximo. São os direitos de fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então vem comigo aqui para o quadro, né? Já fiz aí uma introdução. Olha aqui, primeira geração, né? Fazendo aí um paralelo aos direitos da Revolução Francesa, são os direitos de liberdade. Direitos de liberdade. E direitos civis e políticos. Olha só, incluem direitos individuais e políticos, como
liberdade de expressão, liberdade de religião, igualdade perante a lei, direito à vida e à liberdade. Percebam que todos esses direitos, eles não precisam de uma prestação do Estado. Eu preciso que o Estado providencie a minha liberdade de expressão? Não. A única coisa que eu preciso do Estado aqui é que ele não interfira. Que ele não interfira arbitrariamente na minha liberdade de expressão. Eu preciso que o Estado ele promova aqui a minha religião? Não. A única coisa que eu preciso do Estado é uma abstenção. Que o Estado não haja arbitrariamente aqui a fim de prejudicar a minha liberdade de religião. E olha só o contexto. Surgiram no final do século XVIII e início do século XIX, influenciados pelas revoluções políticas, como a Revolução Francesa e a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês que lá, mais antigamente também, na Idade Média, de maneira quase unânime no mundo, nós tínhamos vários regimes ali totalitários e autoritários, né, por parte do Estado. E o Estado poderia intervir na vida privada de cada indivíduo de forma arbitrária. Então, esses direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade, eles vêm justamente nesse contexto aqui para tirar esse excesso de poder do Estado, e o Estado agora não pode mais arbitrariamente intervir na minha vida. E são direitos civis e políticos por quê? Justamente porque são direitos de liberdade. Eu não preciso de uma prestação do Estado. O Estado não tem que gastar dinheiro para que eu tenha o direito à liberdade de expressão. Ele só precisa ficar quietinho no canto dele lá e não intervir arbitrariamente. Beleza? Olha aqui, e o último tópico diz justamente isso, que concentram-se na proteção dos indivíduos contra a interferência do Estado e na garantia de liberdades básicas, tá? Liberdades básicas que não tem ali custo para o Estado. Beleza? Segunda geração, falamos aqui sobre liberdade. Segunda geração são os direitos de igualdade. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Incluem direitos relacionados ao bem-estar social, como direito à educação, saúde, trabalho, moradia, segurança social. São exemplos. Perceba a diferença. Antes, eu não precisava que o Estado gastasse comigo, digamos assim. Agora eu já preciso. Agora o Estado já precisa prover aqui para que a sociedade tenha uma vida digna. Direitos econômicos, sociais e culturais são aqueles direitos que o Estado precisa agir para que aconteçam. Saúde, o Estado precisa construir hospitais. Educação, o Estado precisa construir escolas. Trabalho, o Estado precisa oferecer trabalho às pessoas, moradia, etc. Então, esses são os direitos que, do ponto de vista do indivíduo, o indivíduo requisita do Estado e o Estado deve prover. Beleza? Surgiram no final do século XIX, mas foram formalizados após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas. Concentram-se na promoção da igualdade social e na melhoria das condições de vida das pessoas, tá? Então agora o Estado ele terá esse olhar, essa ótica para a sociedade, né? Os reis e os monarcas não olharão somente mais para si, mas para a sociedade, e vão providenciar para que a sociedade viva de maneira digna e em igualdade na medida do possível, beleza? E a terceira geração são os direitos de fraternidade. Direitos de fraternidade, que são os direitos coletivos, e de solidariedade, os direitos difusos. Olha aqui, incluem direitos difusos, como o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente saudável, à paz e à autodeterminação dos povos. Então agora, nós já passamos da liberdade, também tivemos a igualdade, nós já entendemos os direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, agora nós vamos entender os direitos coletivos, que aqui também o foco não é no Estado, mas o foco é no indivíduo e nas relações entre indivíduos. Aqui nós vamos ver muitos, como nós vimos aqui, o direito ao desenvolvimento e ao meio ambiente saudável. Quem é responsável, quem pode ser responsável por cuidar do meio ambiente para que nós tenhamos um meio ambiente saudável? Eu, como indivíduo, tendo ali atitudes responsáveis. E por que eu faço isso? Porque eu penso também aqui não só em mim, mas eu penso também no outro. Eu penso, poxa,
Se eu estou favorecendo aqui para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável, um meio ambiente saudável, eu estou cuidando não só de mim, eu estou cuidando de todos, porque todos nós vivemos no mesmo meio ambiente, né? Então são os direitos coletivos e o direito de fraternidade, em que eu me preocupo com o meu próximo e não só comigo mesmo, tá? Surgiram a partir da década de 1970, à medida que as preocupações globais, como o meio ambiente e a paz, ganharam destaque, beleza? Então, ó, percebam que cada geração aqui, ela surge em um contexto histórico, né? Característica da historicidade dos direitos humanos, beleza? Concentra-se na ideia de cooperação internacional e solidariedade global para abordar questões que transcendem as fronteiras nacionais, tá? Aqui nós estamos dizendo, de certa forma, de uma globalização colaborativa. E nós temos aqui também alguns precedentes históricos dos direitos humanos. Direito humanitário, Liga das Nações e Organização Internacional do Trabalho. Direito humanitário, quando falar de direito humanitário, você vai lembrar de guerra. Você vai lembrar de guerra por quê? Porque o direito humanitário, ele tinha esse cuidado em proteger, né, os direitos humanos envolvidos em períodos de guerra. Beleza? A Liga das Nações, organismo internacional criado com o intuito de promover a cooperação, a paz e a segurança internacional a nível mundial. A Organização Internacional do Trabalho, que teve o objetivo de instruir normas internacionais e condições mínimas e dignas de trabalho. Por quê? Isso aqui é muito importante, porque no trabalho, até hoje nós podemos ter ali algumas situações que atentam diretamente contra a dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Então, criou-se aqui a Organização Internacional do Trabalho com o objetivo de estabelecer condições mínimas e dignas de trabalho. Beleza? Internacionalização dos direitos humanos. Aqui é muito interessante e o ponto alto aqui da internacionalização é a Segunda Guerra Mundial. Porque passado desse contexto de Segunda Guerra Mundial, dos horrores do Holocausto, tornou-se necessário que os direitos humanos pudessem ali expandir as suas fronteiras e abarcar o mundo todo, né? Não só as fronteiras de cada país, mas o mundo todo. Então ficou marcado aqui o movimento de internacionalização dos direitos humanos após aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui, né, vai dizer o conceito que a internacionalização nada mais é do que a expansão para além das fronteiras nacionais dos direitos fundamentais da pessoa humana. Aquilo que eu falei, depois da Segunda Guerra Mundial, viu-se a necessidade dessa expansão das fronteiras dos direitos humanos. E a Segunda Guerra Mundial foi o ponto alto porque, com o Holocausto e os horrores sofridos da Segunda Guerra, as nações se uniram e pensaram, né, isso não pode continuar desse jeito. Nós temos que internacionalizar, porque dessa forma nós podemos criar mecanismos efetivos ali de proteção aos direitos humanos. Beleza? Agora nós entramos aqui em dois documentos, até um pouquinho curtos, vou falar rapidamente aqui, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ó, você já viu isso aqui em algum lugar, ó. Direitos civis e políticos, ó, direitos econômicos, sociais e culturais. Civis e políticos, você vai lembrar da primeira geração dos direitos humanos, né? Os direitos de liberdade. Direitos econômicos, sociais e culturais, você automaticamente lembra da segunda geração dos direitos humanos, que são os direitos de igualdade. Beleza? Então vamos lá, falando aqui sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDCP. Ele é dividido nessas partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que diz a primeira parte? Ó, manifesta o direito à liberdade e à autodeterminação dos povos.
tá? Primeira parte manifesta aqui. A segunda parte destina-se aos estados, frisando o dever desses em garantir os direitos previstos aqui no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. A terceira parte trata do rol de direitos protegidos pelo PIDCP. A quarta parte estabelece a atividade do Comitê dos Direitos Humanos. E as partes 5 e 6 estão as regras de interpretação e procedimentais de adesão e validade do Pacto Internacional dos Direitos Humanos. Galera, em relação à parte 3 aqui, eu não vou trazer com vocês aqui todo o rol de direitos protegidos aqui por esse pacto, tá? Mas aqui a gente pode pensar da seguinte forma, direitos de primeira geração, direitos de liberdade, direitos civis e políticos. Você já consegue agora associar quais são esses direitos. São os direitos em que o Estado não precisa promover nada, ele só precisa ficar lá quietinho no seu canto e não agir com arbitrariedade. Beleza? Autodeterminação dos povos. O que seria a autodeterminação dos povos, galera? A autodeterminação, ela age aqui no sentido de que todos os povos e as nações atuarão ali em conjunto, pensando, né, levando em consideração o bem comum, não só de seus próprios países, mas o bem comum de toda a humanidade. A autodeterminação dos povos, ela surge justamente com esse intuito de gerar relações diplomáticas entre os países. Claro que isso é muito difícil. Nós temos países aí que divergem do ponto de vista político e de ideias, o que dificulta a autodeterminação, mas ela surge justamente com esse intuito, de gerar relações aí diplomáticas para que os países, atuando em conjunto, possam contribuir para o bem comum da humanidade. Beleza? Dever dos Estados de efetivar os direitos previstos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Muito bem. Na segunda parte do nosso pacto aqui, manifesta-se a preocupação com a garantia dos direitos assegurados. Dessa forma, a parte 2 impõe ao Estado-membro os deveres de Estado-membro, são os Estados signatários que assinaram esse pacto aqui. Então, impõe ao Estado-membro, respeitar e garantir os direitos previstos sem discriminações, adotar medidas destinadas a tornar efetivos os direitos. Então não adianta o Estado-membro ele ter conhecimento, mas ele tem que adotar medidas efetivas, né, para efetivar os direitos previstos aqui no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e criar recursos efetivos contra as violações perpetradas. Então perceba, primeiro, olha só, o Estado deve respeitar e garantir os direitos previstos, sem discriminações. Beleza. Primeira parte. Tá bom. Além de respeitar, o que o Estado deve fazer? Adotar medidas destinadas a tornar efetivos os direitos. Então, o Estado deve efetivar os direitos previstos aqui. Beleza. E, além disso, o Estado deve proteger, criar recursos efetivos contra as violações perpetradas, tá? Então, o Estado, ele respeita, ele promove e ele protege. Comitê dos Direitos Humanos. Nós falamos lá no começo da nossa aula, quando a gente falava da estrutura desse pacto. É o principal órgão de monitoramento do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, responsável por assegurar o cumprimento dos direitos previstos. Então, a função básica do Comitê dos Direitos Humanos é o quê? Assegurar o cumprimento dos direitos previstos aqui no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Claro, eu não mencionei para vocês quais são esses direitos, inclusive fica aqui a sugestão para que depois você faça leia ali, né, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos para você ter uma noção de quais são esses direitos, mas agora você sabendo das gerações, você consegue associar. Direitos civis e políticos, direitos de primeira geração, direitos de liberdade, exigem do Estado uma abstenção em relação à vida do indivíduo. Beleza? Principais regras do comitê. Presta atenção. O comitê é composto por 18 membros, selecionados secretamente, sendo permitido que cada Estado parte indique até 2 candidatos. Beleza? Não é permitido que haja mais de um representante nacional de um mesmo Estado no mesmo comitê. Interessante,
Não podemos aqui ter mais de um representante de cada estado no comitê. O mandato dos membros tem duração de 4 anos e a reeleição, uma reeleição aqui, é permitida, tá? Vacância do cargo pode acontecer por inatividade, falecimento ou renúncia. 3 casos aí que nós podemos ter a vacância. Uma das principais responsabilidades do comitê é a análise dos relatórios. Os Estados-membros devem submeter relatórios anuais ao comitê e fornecer informações adicionais quando solicitado, tá? Então, o comitê vai analisar os relatórios de cada Estado-membro ali e analisar se estão de acordo com aquilo que prevê aqui o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E aí depois nós temos aqui as regras finais, que dizem respeito, né, à assinatura daquilo que está ali no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E ela acontecerá da seguinte forma, ela vai seguir essa linha do tempo aqui, ó. Primeiro, vai acontecer a assinatura, depois nós teremos aqui a ratificação e adesão, em que o Estado manifesta a sua adesão ao documento, o Estado divulgará a data de entrada em vigor do documento, tá? Aí aqui, a partir daqui nós teremos a aplicação das disposições do pacto, tá? Aquilo que realmente será aplicado no Estado-membro. Depois disso nós teremos a aprovação e entrada em vigor dentro do ordenamento jurídico do Estado-membro, que assinou, ratificou, etc. E por último, o Estado emitirá notificações relativas a todas essas situações anteriores. Beleza? Bem tranquilo. Vamos seguir. Aí agora, né, falamos sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o PIDESC, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como eu falei para vocês, direitos de segunda geração. E aí nós temos aqui uma estrutura bem semelhante à estrutura do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Como que será a estrutura aqui do PIDESC? Lá no PIDCP, nós tivemos, né, você já viu aqui, 6 partes. Aqui, um pouco diferente, nós temos 5 partes. Deixa eu só ver. Aí, pronto. Nós temos então a... Aqui, ó. Vou deixar organizado aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E, de forma muito semelhante, como eu falei para vocês, primeira parte, consagra o direito de autodeterminação, que nós já falamos, nós já sabemos o que é a Nós já sabemos o que é a autodeterminação dos povos. Beleza? Deixa eu só... Na segunda parte aqui, a segunda parte estabelece o dever de implementação dos direitos segundo os recursos do Estado. O que quer dizer isso? Quando nós temos um documento, uma norma que depende dos recursos do Estado, quer dizer que essa norma ela possui um caráter programático. E aqui nós já temos uma característica importante do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que ele tem caráter programático. O que quer dizer o caráter programático? Que a sua eficácia ela não é imediata, tá? Mas ela vai depender dos recursos de cada estado. É justamente isso que elenca aqui a parte 2 do PIDESC. Beleza? Parte 3. A parte 3 ela detalha os direitos sociais, econômicos e culturais tá certo? A parte 4 vai mencionar os mecanismos
de fiscalização. E a parte 5, ela vai falar sobre as regras relativas à aplicabilidade e vigência do pacto, beleza? Mais uma vez aqui, eu, claro, não vou entrar aqui no rol de direitos que estão previstos no PIDESC, por quê? Porque agora você já sabe associar os direitos de acordo com cada uma das suas gerações. Então, falou de direitos sociais, econômicos e culturais, segunda geração, são aqueles direitos que exigem uma prestação por causa do Estado. Saúde, educação, trabalho, moradia, etc. Beleza? Vamos seguir aqui. Mecanismos de fiscalização. Olha só que interessante. Em decorrência da natureza programática, não houve constituição de comitê no PIDESC, sendo apenas previsto o sistema de relatórios. Por que isso acontece? Porque, pelo fato de o PIDESC ter um caráter programático, não tem como eu fiscalizar os estados que fazem parte de uma norma de caráter programático. Por quê? Porque aquelas normas dependerão dos recursos daquele estado. Então, pode ser que nós temos países ali signatários que, sei lá, demore 30 anos para o Estado ter recursos para implementar um direito previsto aqui. Então, em decorrência desse caráter programático, nós não temos comitê, sendo previsto apenas o sistema de relatórios, beleza? Características básicas dos relatórios. Eles devem descrever as ações tomadas pelo Estado signatário para cumprir os direitos reconhecidos no tratado. Isso inclui identificar os desafios e obstáculos enfrentados ao implementar essas obrigações. Isso é importante para que o órgão responsável por analisar os relatórios possa entender por que aqueles direitos não estão sendo ali ainda efetivados na prática, né? Então o Estado vai discriminar ali as suas dificuldades, beleza? Os relatórios são encaminhados ao secretário-geral das Nações Unidas, que encaminhará posteriormente ao Conselho Econômico Social. Então, primeiro, secretário-geral das Nações Unidas e depois vai encaminhar ao Conselho Econômico Social. Beleza? Galera, vou fechar com vocês aqui essa nossa primeira aula. Falamos aí sobre as características, a história dos direitos humanos. Falamos sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Né? Uma aula aí bem importante, penso que agregou muito no estudo de vocês, tá? Para mim foi um prazer estar aqui. Aguardo você na próxima aula, que nós vamos falar sobre a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2 documentos importantíssimos aqui para o nosso estudo e para a nossa humanidade. Beleza? Eu vou ficando por aqui, foi um prazer estar com vocês. Sigam firmes nos estudos que eu tenho certeza que vai dar certo. Vou ficando por aqui. Foi um prazer, até mais. Tchau, tchau.